Saiba agora tudo o que vai acontecer na novela Te Dou a Vida. A partir de agora, saiba bem antes com exclusividade tudo o que vai acontecer por completo. Alerta de spoiler, chamadas, resumos completos e tudo em primeiríssima mão. Nos conta também de onde você nos acompanha e não se esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações. Pedro, Helena e o comandante Eduardo se reúnem em seu escritório. Ele tem uma atualização sobre o roubo de identidades de Ernesto. Autoridades canadenses dizem que em 1993, Ernesto, que na verdade é o Miguel Hernandes, foi à estação de Ontário para identificar um corpo que poderia ser do real Ernesto. Mas Ernesto, Miguel no caso, negou que fosse ele. Eventualmente, o corpo foi enterrado, mas antes disso, os canadenses tiraram fotos dele e conseguiram algumas amostras de DNA. Eles vão compará-lo com Isabel e ver o que encontram. Se houver uma correspondência, eles podem estabelecer que Ernesto é realmente Miguel Hernandes. O comandante Eduardo tem Inês pairando sobre seu ombro enquanto mostra a ela um documento em seu computador. Confirmou-se que o suspeito cadáver do real Ernesto é parente de Isabel. Agora sabemos que o real Ernesto está morto. Boas notícias! Inês está bem perto do comandante Eduardo e dá a ele um olhar um pouco ansiosa demais. Temos outro momento e o Eduardo decide fazer um movimento para beijá-la, mas ela se retrai e foge para o outro lado da mesa. Ela se desculpa. Ele diz que foi a emoção do momento. Ele pede que ela o acompanhe, enquanto contam as novidades para a pobre Isabel. Inês concorda e, em particular, sua expressão é uma mistura de nervosismo e alegria de colegial pelo quase primeiro beijo. O comandante Eduardo e a Inês vêm visitar Isabel em seu quarto, acompanhada por a irmã Bernardita. Isabel fica muito feliz em ver Inês, mas não reconhece imediatamente seu belo rapaz, se referindo então a Eduardo. Oh, ele deve ser seu marido, você se casou? Ela chora. Isso provoca sorrisos e covinhas no comandante Eduardo, quando Inês explica que ele é neto do abuelo, que Isabel conheceu. Ela então se lembra muito bem dele. Então, Inês vai ao cerne da questão. Eles têm notícias sobre Ernesto. É doloroso, gente, ver Isabel ficar toda animada ao imaginar que Ernesto finalmente voltou do Canadá. Ela olha em volta procurando por ele, esperando que ele esteja do lado de fora da porta. Mas, ao ver expressões sombrias de Inês e do comandante Eduardo, ela começa a perceber. Eles contam a triste história a ela, a triste notícia, e ela desmaia. Inês a conforta enquanto ela grita: "Meu filho não, meu filho não." O comandante Eduardo, Inês e irmã Bernardina estão tendo uma reunião oficial com Isabel sobre o que ela sabe sobre Ernesto, também conhecido como Miguel Hernandes. Ele era filho de seu servo. Depois que ela morreu, ele não tinha para onde ir. Ernesto pediu para que então pudesse abrigar o Ernesto, também conhecido como Miguel, para que pudesse ficar. Ela conta que estava disposta a dizer a ele para ele ir embora. Então, quando Ernesto foi para o Canadá, ele simplesmente não voltou. Por fim, ela pediu ao Ernesto que fosse procurá-lo lá no Canadá, o que ele fez. Mas quando ele voltou, ele não era mais Miguel. Ele era o Ernesto, que insistia que ela o chamasse de filho, mas ele era o outro. Não quero vê-lo, não quero vê-lo, não quero vê-lo. O sócio do comandante Eduardo Chaves tem a ordem de receber Ernesto. Vamos lá, diz então o comandante Eduardo, indo em busca então de prender o falso Ernesto. Já na casa de Ernesto, o comandante Eduardo e o comandante Chaves e outros policiais estão todos cercados. A empregada sai. Ele então diz que está procurando por Miguel Hernandes. Ela responde que essa é a casa do Ernesto Rioja. Ele então mostra a ela a ordem de acolhê-lo e explica que Miguel e Ernesto são a mesma pessoa. Enquanto isso, Irene está em seu carro olhando para tudo isso em estado de choque. Eduardo e Chaves entraram no estacionamento do escritório, tendo conhecido o carro de sua presa. Eles entraram em seu escritório e viram na gaveta aberta. Sua secretária não sabia onde ele estava. Mônica disse que ele tinha acabado de sair. Eles correram então para fora do prédio. Mônica explicou a situação à secretária.
Eduardo foi até a casa de Mariano, onde Inês estava então limpando a cozinha. Ela disse a ele que Madre Refúgio ligou e que ela voltaria para a congregação no dia seguinte. Ele disse que ela não podia. Ela tinha que estar por perto para a resolução do caso. Ela disse que eles tinham tudo o que precisava e era apenas uma questão de captura. Ele disse, então fique para mim, por mim. E ela trouxe à tona os telefonemas de sua ex. Ele perguntou se ela estava com ciúmes e ela disse, talvez, mas o que eu gosto ou o que eu não gosto não me faz sentir as coisas exatas que eu quero. Que coisas? Coisas, eu quero dedicar a minha vida a Deus. Minha decisão está tomada. Nesse momento, Chaves ligou para ele para dizer que havia algo nas câmeras de segurança do lado de fora da casa de Helena. Ele disse que estava a caminho. Eu tenho que ir, mas essa conversa não acabou. Ela parecia aliviada quando ele saiu. Chaves disse a Eduardo que localizaram o carro de Irene em um estacionamento. Ela estava acompanhada por um homem que corresponde à descrição de Miguel Hernandes. O carro estava lá há 10 dias. Era hora de fazer um boletim com descrições e fotos. Eles também precisavam entrar em contato com as locadoras de veículos. Chaves se levantou, mas voltou e perguntou por Irene. Por Inês, aliás. Eduardo disse que ela estava voltando para a vida religiosa. Ele tentou fazer com que ela explicasse seus sentimentos por ele, mas ela preferia a face de Deus. Chaves tentou convencê-lo a não desistir. Ele não tinha nada a perder. Ele disse que iria pensar sobre isso. Eduardo chegou à delegacia e Chaves fez a reportagem sobre o carro que os fugitivos alugaram. Eduardo mandou que ele mandasse um boletim. Eduardo tentou ligar novamente para Inês, mas sem sucesso. Chaves entrou para lhe dizer que o fugitivo foi localizado por 2 vendedores ambulantes. O telefone da mesa tocou e era a polícia de Hidalgo, que estava com Irene. Eduardo tinha certeza de que eles poderiam descobrir tudo o que ela sabia. Na delegacia de Hidalgo, Irene perguntou por que a seguravam, alegando ser uma vítima inocente. O policial disse a ela que a Polícia Federal tinha um mandato de prisão contra ela e a advertiu que qualquer coisa que dissesse seria usado contra ela. Eles a colocaram então na prisão. Eduardo e um procurador chamado Salgado chegaram a Hidalgo e começaram a interrogar Irene, que continuou a dizer que não tinha feito nada. Ele perguntou se ela estava fora de casa quando o mandato de prisão foi apresentado. Ela disse que estava. Ele perguntou para onde eles estavam indo e ela disse a eles Nogales. Ela contou a ele o que aconteceu quando ela voltou de comprar algo para comer. O plano era chegar a Nogales pela manhã e cruzar a fronteira. Ela não sabia o nome de seu contato. Ela disse que queria que ele pagasse por tudo que fez a ela. Eduardo não tinha mais perguntas de momento. Ele saiu da sala e disse a Chaves para alertar as autoridades em Nogales. Eduardo e Chaves voltaram ao escritório, Eduardo tendo comprado um buquê de rosas no caminho. Ele ficou chateado porque seu avô lhe disse que Inês havia voltado para o convento. Chaves perguntou se ele havia dito que a amava. Ele não tinha, não, realmente. Ele se sentia um idiota. Irmã Bernardina ligou para Eduardo para avisar que Inês havia voltado para o convento, apesar de não ter vocação. Ela a conhecia melhor do que ninguém e não podia deixá-la cometer esse erro. Ela ficaria feliz com você, disse ela, e encerrou a ligação e Eduardo ficou pensativo. Enquanto isso, no evento de Samuel, todos chegaram e se sentaram. Gabriela primeiro sentou-se ao lado de Samuel. Ela também reservou um lugar para Esther, que se sentou ao outro lado dele. Helena, Pedro e Nico estavam sentados na outra seção, com Nico sentado no colo de Pedro. Os jurados cumprimentaram os participantes e começaram a anunciar os vencedores. Samuel parecia nervoso até que seu nome foi anunciado como vencedor do primeiro lugar. Gabriela o abraçou. Ele foi até a escrivania receber o certificado e o cheque de 50 mil pesos. O professor, cuja nota negativa tirou Samuel do programa, ficou particularmente satisfeito em entregá-los e ele estava lá por entender o convite para ingressar em sua empresa. Você tem um grande futuro como advogado criminal, disse ele. Dentro de uma bela igreja, Inês se ajoelhou diante de um bispo que perguntou se ela desejava participar do ministério de Jesus Cristo e entregar a sua vontade a Deus. Ela disse sim, irmã. Bernardita balançou a cabeça mais sutilmente.
Você fará o voto de obediência à vontade de Deus? Ela diz sim. Você fará o voto de pobreza? Perguntou o bispo. Ela parecia quase assustada ou incrédula ao dizer sim. Você deseja fazer o voto de castidade? Ele perguntou. Antes que ela pudesse responder, Eduardo entrou com chaves atrás dela e com Marico também, em direção ao altar. Não, eu me oponho. Irmã Bernadita sorriu e disfarçou discretamente. Inês olhou para ele, todos os noviços se levantaram e o bispo disse: Como você pode se opor a este, meu filho? Não é o seu lugar. Eduardo então diz: Eu amo essa mulher, tenho certeza que ela me ama. Ele diz a ela: Você não pode se dedicar à vida religiosa. O bispo pergunta-lhe então: É verdade? Ela olha para Eduardo e diz: Você nunca me disse que me amava. Ele diz: Eu não apenas te amo, eu te adoro. Ele responde: E eu quero que você seja minha esposa. Inês não respondeu imediatamente, mas sorriu para Eduardo. O bispo diz a ela que ela queria se dedicar à obra de Deus. Ela deveria pensar seriamente. Ela deveria ouvir sua consciência, mas também seu coração. O que você diz? Então ela olha para Eduardo e diz: Eu também te amo. Eduardo olha para o bispo e diz: Melhor uma boa esposa do que uma má freira. Então ele caminhou até ela e disse: Enquanto estivermos aqui, quero lhe pedir em casamento. Não é perfeito, por favor, alguém me diga o que era. Então ele beija Inês, ainda com o hábito de noviça. Aposto que é a primeira novela que tem uma noviça casando, né? Então, acontece que Augusto ordenou que alguns carregadores carregassem as caixas para o andar de cima na casa de Nelson. Nelson agradeceu-lhe a decisão de mudar. Eles seriam uma família. Ele direcionou Rosa para cozinhar, para preparar a comida enquanto Augusto dava uma gorjeta aos carregadores. Ele se sentou no sofá e disse: Ah, Maria, seu avô tem um grande pequeno defeito, mas um coração muito grande.